Sim, que a doutrina espírita acaba se defrontando com esse tipo de problema, né? E nós, a Associação Jauense de Estudos Espíritas, a Sociedade Jauense de Estudos Espíritas, ela teve um enorme problema com isso. Aqui em Jaú, por exemplo, nós fomos colocados em 15º plano. Nós éramos a turminha dos obsediados. Nós éramos da turma dos obsediados. Entendeu? Não, ali todo mundo é obsediado. Não, entendeu? Quer dizer, é complicado, porque as pessoas realmente, elas não têm conhecimento, e quando elas se defrontam com a realidade, aquilo impacta, choca. E choca de tal forma que a pessoa fala, não, é melhor não aceitar. É melhor ficar na ignorância. Eu prefiro ficar na ignorância. Melhor viver na ilusão, criar uma história. Isso, eu prefiro ficar na ignorância. Sabe por quê? Porque lá o professor fulano de tal, o seu fulano de tal, com 80 e tantos anos, disse que isso era verdade. Então, quem está errado é essa pessoa. Eu sempre costumo dizer o seguinte, nunca acredite naquilo que eu falo. Nunca. Mas vai examinar. Pô, Luiz Herrera falou tal coisa. Vamos lá, pega o livro dos Espíritos, vai lá e examina. Vai buscar informação. Se a informação for falsa, pô, exclui ele e acabou. Agora, se for verdadeira, pô, procure ficar alerta, procure ficar atento. Você pode estar sendo enganado, porque ser enganado involuntariamente é vergonhoso. Agora, ser enganado voluntariamente é vergonhoso ao quadrado. É muito pior. Sabe? Eu acho que o homem ele deve procurar primar pela verdade. Jesus não disse, conheça a religião e a religião vos libertará. Você conheça a verdade. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você fica defendendo interesses e não a verdade, é complicado. Eu já recebi N críticas de N pessoas por ser da forma que eu sou, mas não quero nem saber. Eu prefiro errar para mais. Eu, particularmente, sou assim. Eu prefiro errar para mais do que me omitir. Eu não sou omisso. Eu jamais serei omisso. Vários palestrantes que vinham na associação antigamente deixaram de vir por quê? Exatamente por essa razão. Chegavam lá, começavam a falar bobagem, começavam a falar besteira, eu ficava quieto, não falava nada. Entendeu? Convidava para as pessoas poderem comparar aquilo que a gente estudava no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, com aquilo que era falado por aquelas pessoas. Uma vez o sujeito estava lá, um amigo, inclusive é amigo até hoje. Entendeu? Então, o que eu estou falando é verdadeiro? Eu falei, não é. Eu não ia falar nada, você que perguntou. Mas não é verdadeiro, está acabado, fim de conversa. Eu vou concordar com o sujeito para agradar ele. De jeito eu não sou político. É claro. Eu não sou político, eu não tenho interesse nenhum a ser defendido, a não ser a verdade. Eu estudo, já estudei muitas vezes esse livro que nós estamos estudando, e jamais prevaricaria. Jamais eu ia prevaricar diante da verdade. A verdade é a verdade, ponto. Fim de conversa. Não me interessa se isso não vai me favorecer, se eu vou ser mal visto, se eu vou ser mal entendido. É problema de cada um. É problema de cada um. Ninguém agrada a todo mundo o tempo todo. Ninguém. Né? Então, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para estudar a doutrina espírita, compreender, procurar praticá-la, para ser uma pessoa moralmente melhor, procurar melhorar a minha conduta moral e ajudar aqueles que estão interessados em esclarecimento. Se não tiver ninguém interessado, estou pouco me lixando. Eu vou estudar do mesmo jeito. Né? O que é triste é que as pessoas elas realmente não querem compreender isso de um modo geral. Não. Poucos são aqueles que se dispõem a fazer, e eu já posso dizer isso, o que eu faço, o que nós fazemos, você evidentemente com muito mais propriedade e experiência, mas poucos se dispõem a entrar nessa série, nesse caminho, de buscar a informação verdadeira da doutrina espírita. É isso.
Sabe por quê? Você sabe quanto tempo nós vamos levar para estudar esse livro? Você já falou meses, né? 3 anos. 3 anos nós vamos levar. 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses, 3 anos para estudar um único livro da codificação. Um único livro das bases espíritas. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. O cara fala, mas isso é uma religião, ficar perdendo tempo. Peraí, calma, compadre. Você está entendendo errado, você está indo pelo caminho errado. Ninguém está falando de religião aqui. Isso é uma ciência. O sujeito, do primeiro dia que ele entra na escola, até o último dia de faculdade de medicina, se você fizer a conta, você vai ver que são 27 anos. E ele sai de uma faculdade de medicina um médico medíocre. Eu não estou falando aqui do ponto de vista, não estou usando esse termo pejorativamente. Sim, ele não é especialista. Eu estou me referindo ao conhecimento dele de medicina. Sim. Ele vai, a partir daquele momento, ele vai começar a ser médico. Vai adquirir experiência, vai estudar mais, vai se especializar, vai se aprimorar. Aí ele pode dizer que ele é um médico. São 27 anos. Então, o pessoal quer adquirir esse conhecimento em 2, 3 meses? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Não vai realmente. Olha, está cheio de gente que se diz espírita e não sabe nada de doutrina, absolutamente nada de doutrina espírita. Nada. Eu estava fazendo um programa de rádio uma vez, uma senhora, amiga minha até hoje, uma senhora de idade, ela deve estar beirando os 80 anos de idade já, e eu falei que não tinha animal no mundo dos espíritos. Ela ligou no programa, como, Luiz, que não tem animal? O Chico fala que tem. Falou, olha, vou fazer o seguinte, dona Claudete, a senhora tem o livro dos Espíritos aí? Tenho. Então vai lá na questão de número 600 do livro dos Espíritos, estuda essa questão, por favor. De duas uma, ou Kardec está errado, ou os outros estão errados. Não tem meio termo. Então, peraí, o codificador da doutrina está errado? Os espíritos superiores estão errados? Ou tem maracutaia nesse meio? Só pode ter maracutaia. Aí tem interesse por trás. Aí tem um interesse por trás. Que está camuflado, escondido, defendendo alguma coisa que escusa. No mínimo, escusa. Eu não estou dizendo aqui que o Chico agiu assim. Mas aqueles que editaram seus livros agiram assim. Com certeza, ele não deu mais, depois de Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele não deu mais nenhum livro para a Federação editar. Mais nenhum, porque eles alteraram o conteúdo daquele livro de cabo a rabo. E colocaram ali dentro tudo aquilo que lhes interessava. Impressionante. Né? Impressionante. Isso é desonesto, para dizer o mínimo. Desonesto. É desonesto. Impressionante é a gentileza. Né? Impressionante é realmente a gentileza da sua parte. É desonesto. Eu não quero aqui ser radical, não é isso não, mas é desonesto. Você não pode mudar uma obra, você não pode mudar aquilo que está aí. Você pode não concordar com o autor, mas mudar a obra de jeito nenhum. E nunca omitir a bibliografia. Quando eu coloco alguma coisa da doutrina espírita na internet, eu sempre coloco a bibliografia. Se o sujeito for tiver minimamente interessado, ele vai buscar lá na bibliografia que está indicado se aquilo realmente é verdadeiro. Não é isso que a gente tem que fazer? Sem dúvida. É isso que a gente tem que fazer. Não tem outra maneira de se fazer as coisas de forma honesta, clara, objetiva. E é isso que propõe a doutrina espírita, esclarecer com clareza. Esclarecer, tornar claro, tornar compreensível, tornar acessível às pessoas a sua realidade. A imortalidade da alma, a reencarnação, lei de causa e consequência, enfim, todas as leis que regem a vida do homem. Esse é o propósito. Mas por que essas pessoas se batem tanto contra isso? Porque vai acabar com a boquinha deles. Vai acabar com as vantagens financeiras, vai acabar com as vantagens
políticas, vai acabar com o prestígio social, vai acabar com um monte de coisa. É isso, esse é o problema. Interesse humano, vaidade. A gente volta no início da nossa conversa. A gente falou um monte de coisa aí para voltar no início da nossa conversa. Resumidamente, o ser humano defende muito mais o seu interesse pessoal do que a verdade. A verdade, ora a verdade. Vamos lá. Vamos lá. Seria o caso, talvez, de examinar-se porque todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto de vista. É o que faremos logo mais. Examinaremos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos, como se eles não existissem. Deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que essa teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Então, quando o sujeito está interessado em esclarecimento, ele faz isso. Ele coloca par a par, né, duas hipóteses, duas suposições. Agora, vamos analisar. Vamos ver para que lado a razão vai nos levar. É isso que as pessoas teriam que fazer, Alexandre. Isso que as pessoas... Essa seria a análise convencional, a análise racional das coisas. Né? Deveria se... Racionalidade, né? Isso. Todas as pessoas deveriam ir por esse caminho, porque é o caminho que leva ao esclarecimento. Não interessa para o homem, enquanto o homem não descobrir isso, não interessa viver na obscuridade. Não interessa. O conhecimento é a coisa mais importante que nós temos na vida. Quem tem informação tem poder. E nós não estamos falando aqui de capacidade financeira. Estamos falando de informação. Quem é mais informado vive melhor, vive menos pela emoção e mais pela razão. E a ausência de conhecimento não te eleva moralmente em absolutamente nada. Nada. Não constrói. Não, é uma perda de tempo. Você passa na marginal da vida. Não constrói absolutamente nada, não é? Enquanto o nosso povo foi idiotizado pelas mídias, não é? por aquilo que propunham para ele, o que acontecia com o nosso país? Absolutamente nada de bom. Chegamos no ponto em que chegamos, por quê? Por falta de informação e por falta de se interessar. Omissão. A omissão do povo brasileiro levou a esse estado de coisas. Essa é a realidade. E a mesma coisa acontece com a doutrina espírita. A omissão daqueles que pretendem ser espíritas em relação ao conhecimento espírita vai fazer o que com eles? Que eles, numa futura encarnação, ao mesmo estado de erraticidade, se debrucem sobre esse conhecimento e busquem o conhecimento. Não fiquem na superfície, porque é o que a maioria faz. Vai no centro espírita para resolver problema pessoal. Então chegam no centro espírita perguntando: o que o espiritismo pode fazer por mim? A partir do momento que nós conhecemos a doutrina, a pergunta se inverte: o que eu posso fazer pela doutrina? Porque é isso que nós precisamos fazer, divulgar essa verdade para todas as pessoas. Impressionante como existe uma avidez das pessoas em busca dessas verdades. É impressionante. Quando a gente fala disso, as pessoas falam: você está puxando sardinha para o teu lado, você está exagerando. Não é, não. Na minha página pessoal no Facebook, tem centenas de visualizações daqueles videozinhos que eu faço, depois das nossas lives, os shorts, né? E na página
da Associação Jauense tem centenas e centenas de visualizações. As pessoas não clicam, não dão positivo, não dão like, porque ficam com medo de se identificar, ficam com medo de que alguém descubra que ela viu e tal. Mas as pessoas estão ávidas pelo esclarecimento. Ávidas. Porque estão perdidas. Perdidas. Isso é bom. Bom, é claro, muito bom. Então, esse é o propósito, deve ser o nosso propósito, esclarecer o nosso próximo a respeito dessas verdades. Né? Ele continua dizendo o seguinte: certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo que lhe basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que a simples ideia de voltar à Terra ficam enfurecidas. Olha com que Kardec lidou no seu tempo. Eu fico imaginando, né, como é que Kardec lidava com esse troço. Só temos ali a se perguntar se Deus devia pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo. De duas uma, a reencarnação existe ou não existe. Não tem meio termo. Ou ela existe ou não existe. Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar, como a criança que não quer ir à escola, ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Objeção dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Kardec não perdia seu tempo com coisa fútil. É isso que ele está dizendo aqui. É como Jesus falou para os seus seguidores: não dê pérolas aos porcos. Eles vão chafurdar a pérola, vão enterrá-la na lama e ela vai acabar se perdendo. Então não dê pérolas aos porcos. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Não há motivo nenhum para temor. Absolutamente. Pelo contrário. Pelo contrário. É o contrário disso. Não é? Então, esse temor ele é fundado na ignorância. Aliás, é isso que leva o homem ao sofrimento, a ignorância. Saberiam que dessa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada segundo o que tiveram feito neste plano e podem, desde já, elevar-se tão alto que não mais deverão temer a nova queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte, e não as que só têm o nada como perspectiva. Os que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ela seja o mesmo para todos. Pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, pois que isso não teria consequência? Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida, e tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar a eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas
que já pisaram a terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós e têm o direito a uma situação melhor, sem, por isso, vos considerardes entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que será a vossa, como o admitis, e suponde que alguém venha dizer-vos, abre aspas, sofreis, não sois tão felizes como poderia ser, enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade perfeita? Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, responderíeis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Hesitarias em aceitar mesmo que fosse o preço de uma existência de provas? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas provações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer, abre aspas, eis uma imensa fortuna que podeis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar duramente ou rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra, e diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. O que será isso para acabar a minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à da eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Ouvimos algumas vezes este raciocínio. Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode impor ao homem o reinício de uma série de misérias e tribulações. Acharão por acaso que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que em lhe conceder os meios de reparar as suas faltas? 2 fabricantes tinham, cada qual um operário, que podia aspirar a se tornar sócio da firma. Ora, aconteceu que esses 2 operários empregaram mal, certa vez, o seu dia de trabalho, e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes despediu o seu empregado apesar de suas súplicas, e este, não mais encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu, abre aspas, perdeste um dia e me deves uma compensação. Fizeste mal o trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de fazê-lo bem e eu te conservarei. E poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Seria necessário perguntar qual dos 2 fabricantes foi mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que o homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse de nós atingir a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de pungente, enquanto a ideia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos a favor ou contra a pluralidade das existências, sem admitir sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem apelo. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo, para que a felicidade do gênero humano, ou mesmo, se poderia dizer, da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não pede
licença, não consulta as nossas preferências. As coisas são ou não são. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos o problema sobre outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico. Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal, isso é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de uma criatura foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a anterioridade da alma. Mas nesse caso, perguntaríamos, o que era a alma antes do nascimento? E se seu estado não constituiria uma existência, sob qualquer forma? Não há, pois, meio termo. A alma existia ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não o tinha, era mais ou menos como se não existisse. Se tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária? No outro caso, qual a sua situação antes de chegar ao corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Vamos anotar aqui este número 1 para retomar na próxima quarta-feira. Nós já estamos na hora. Mas o fato é esse, né? Kardec, quando ele faz essas análises, ele não deixa a menor dúvida, né? Não fica a menor dúvida. Para quem queira entender, para quem não queira entender, que vá buscar compreensão em outro lugar, né? O espiritismo está aí, né? É. Se quiser. Se não quiser, fique à vontade, né? Exatamente. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que possamos orientar a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.